Bom dia, uma sexta-feira maravilhosa para vocês. Eu hoje trago aqui uma palavra que é muito importante que você preste o máximo de atenção, que o seu coração esteja aberto e que Deus possa dar discernimento a você, dar-lhe sabedoria para que você não seja enganado por nada nem por ninguém. Então, você tem que pedir a Deus para discernir os espíritos. Isto não é só de hoje, mas nos últimos tempos vão-se levantar espíritos mais enganadores e você tem que discernir a quem é que você anda a dar ouvidos. E Deus fala de muitas formas, fala em sonhos, fala em visões. Você tem que orar a Deus. É um tempo de você se voltar para Deus. Talvez você esteja aí a passar por momentos difíceis na sua vida, de perdas, de tempestades, vendavais estão a levantar de todos os lados e você não entende o que é que se está a passar. E é nesses momentos, às vezes, de vulnerabilidade e de fraqueza, quando estão a acontecer coisas que você não entende, que o diabo vem em forma de vulto, em forma de às vezes até pessoas que usam a palavra de Deus, ele pode aparecer em sonhos. Daí eu estou-lhe a dizer que você tem que ter muito discernimento. Eu vou-lhe aqui trazer uma palavra que está no livro de Jó, livro de Jó, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: agora uma palavra me foi trazida em segredo e os meus ouvidos perceberam algo dela. Em imaginação, eu vou ler aqui na Bíblia NVT, e ela veio à noite numa visão perturbadora, quando todos estão em sono profundo. Isto quer dizer a dormir, em sonhos. O medo e o terror se apoderaram de mim e fizeram estremecer os meus ossos. Um espírito passou diante do meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. O espírito parou, mas não pude ver a sua forma. Um vulto, preste muita atenção, um vulto estava diante dos meus olhos. No silêncio ouvi uma voz dizer: pode algum mortal ser inocente perante Deus? Pode o homem ser puro diante do seu Criador? Se Deus não confia nos próprios anjos e acusa seus mensageiros de insensatez, quanto menos confiará em pessoas feitas de barro, que vêm do pó e são facilmente destruídas como traças. Então, estes dois últimos versículos são a palavra de Deus. Sim, Deus não confia nos próprios anjos e acusa os seus mensageiros de insensatez. E Ele não confia em pessoas feitas de barro, que vêm do pó, que são facilmente destruídas como traças. Então, e porquê que ele não confia? Porque sabe perfeitamente que o homem é falho, o homem falha, o homem não é perfeito, mas quando nós temos Jesus, quando nós vamos diante de Jesus e nós consagramos a nossa vida ao Senhor, buscamos Ele todo o coração, tentamos andar na presença do Senhor, lemos a Bíblia, nós temos que somos aperfeiçoados pelo próprio Espírito Santo de Deus. E o Senhor é um Senhor misericordioso. No livro de João diz que Jesus não veio para condenar, Ele veio para salvar. E muitas vezes você está aí a receber acusações de espíritos enganadores. Preste muita atenção no que eu lhe estou a dizer. O que é que se passou aqui? Quem é que estava a falar? Quem é que teve esta visão aqui? Foi o amigo de Jó, Elifaz. Você já deve ter ouvido falar da história de Jó. Jó era um homem íntegro, conhecido pela sociedade pela sua integridade. Era um homem que se levantava todas as madrugadas para fazer sacrifícios pelos filhos, porque pensava que havia pecado no coração dos filhos. Olha que integridade, olha que excelência, olha que bom pai, olha que bom sacerdote. Não havia nada que acusasse Jó. A Bíblia fala acerca disso. Não havia nada que acusasse Jó. Jó era um homem rico, tinha muitos bens, e naquele momento ele estava, neste momento, deste episódio, Jó estava com uma doença horrível que saía cheio das feridas dele. Jó tinha perdido todos os filhos, todos os bens, a mulher virou-lhe as costas, perdeu os animais, tudo, ele não tinha nada, ele estava deitado ali a cheirar mal, e os amigos que gostavam dele ficaram com muita misericórdia dele. Entre eles Elifaz, e eles estavam a tentar entender porque é que aquilo aconteceu com Jó, se ele não tinha feito mal nenhum. Então Jó já estava num estado que já estava a pedir a morte para Deus, já estava a amaldiçoar o dia de nascimento, sabe? E às vezes na sua vida talvez você não esteja a passar por coisas tão graves como Jó, e você esteja a pensar já em morte, mas em nome do Senhor Jesus eu repreendo da sua vida todo o espírito de morte, todo o espírito de incredulidade, todo o engano, todos os espíritos enganadores, opressores e manipuladores, no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, aceite Jesus, abrace a presença do Espírito Santo, sinta-se amado, sinta-se protegido e guardado.
Que Deus proteja você de todo o mal, proteja você, seja quebrado o laço, que você possa ser revestido toda a armadura. Entenda que a sua luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, existem espíritos, como acabámos aqui de ler. E o que é que acontece? Esse espírito que passou, foi diante deste homem, ele faz, foi ao encontro dele em sonhos, em visões, mas a sensação, por isso é que eu lhe estou a dizer para você discernir os espíritos, porque nem toda a gente que fala de Deus, você pode estar a pensar assim, mas esse espírito falou aí uma palavra de Deus, falou, e quantos falsos profetas, falsas profetisas, quantos espíritos enganadores, quantas vezes o diabo não usa a palavra até em pensamentos e sonhos, quantas vezes você tem sonhos que pensa que são de Deus, por isso é que você tem que ter muito cuidado, não aceite as coisas logo à primeira, a Bíblia nos recomenda disso, volte-se para a palavra, volte-se para a Bíblia, busque revelação na palavra, muitas vezes você sonha coisas, olha, já aconteceu comigo há muitos anos atrás, eu tinha um sonho, às vezes perguntava a toda a gente, até que Deus começou a dar mais sonhos e mais sonhos, e disse assim, eu quero que tu comeces a encontrar revelação em mim. Eu tive que obedecer e entretanto Deus por acaso usou bocas de Deus mesmo, profetas, a confirmarem isso. Então, porquê? Porque às vezes as pessoas, porque lá está, isto aconteceu numa altura que eu pedi até a revelação de um sonho e eu senti que aquela revelação não era, não testificou com o Espírito dentro de mim, sabe quando você vai pedir um conselho a alguém e você vê assim, espera aí, não tinha a ver com a minha alma, não era algo que tivesse a ver com a minha alma, muito longe disso, era uma coisa até espiritual, mas eu vi perfeitamente e senti que aquilo era a alma da pessoa a dar-me aquele conselho. Então foi daí que Deus disse, eu quero que tu comeces a buscar dentro da palavra as revelações dos sonhos, dentro de mim, encontra em mim a interpretação para os sonhos, entende? E que o mesmo seja consigo, para que você não seja enganado por ninguém. Graças a Deus que dá-nos discernimento de espírito. E o que é que aconteceu aqui? Precisamente a mesma coisa, ele recebeu um sonho, recebeu uma visão, e ele creu naquilo como uma verdade. E o que é que ele foi fazer com este conselho que recebeu? Ou seja, isto aqui era um espírito acusador e o diabo acusa. Ele era um vulto e Deus não se revela às pessoas em vulto. Um vulto diante dos meus olhos, havia silêncio, havia ali um medo. Então tenha muito discernimento, coisas que não trazem paz, não trazem esperança, não trazem alívio para a sua alma, não trazem direção, não levantam você, porque Jesus veio para curar, para libertar, para salvar. Então, tenha muito cuidado com palavras até vindas de homens que você às vezes pensa que são Deus e não são. E olha que eu estou a falar, eu partilhei agora aqui um pouco de algo que se passou comigo. E se fora outras coisas então que também já vi, com certeza que também você já viu, é assim, há pessoas boas, há pessoas de Deus sim, e você encontra-as. Quando você pede a Deus, você encontra, há pessoas muito boas, pessoas com discernimento, pessoas cheias de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo, e digo-lhe, nem toda a gente é perfeita, mas há pessoas boas na terra, existem ainda profetas de Deus na terra, existem pessoas cheias da presença de Deus, graças a Deus por isso, aleluia. Então o que é que este rapaz foi fazer? O Elifaz foi ainda trazer mais peso para a vida de Jó. Pegou nestas palavras, recebeu-as como uma verdade e ficou a pensar, bom, se Jó não fez mal nenhum a ninguém, esta pessoa veio aqui, ou seja, o demónio foi com aquela acusação, usou a palavra por alto a dizer que Deus, que pode algum mortal ser inocente perante Deus, pode o homem ser puro diante do Criador. Então ele estava a querer dizer que havia pecado ali na vida de Jó, e por isso é que ele estava a passar por isso. Então este Elifaz foi trazer mais peso para a vida de Jó, foi dar-lhe a entender que ele, mas, ou seja, ainda, ele teve aquela revelação por alto, mas se você for continuar a ler, você vai ver que Elifaz trouxe palavras pesadas, como, vou-lhe dizer como é que o estado de Jó ficou. Ele começou a pensar que tinha feito coisas muito erradas, que tudo o que ele tinha feito, ou seja, se ele já estava com depressão e com vontade de morrer, ainda ficou pior, entende? Então isto não é de Deus, e muitas vezes você está a passar por tempos de vulnerabilidade na sua vida, e às vezes estes demónios aparecem à sua frente para lhe trazer mais peso, e isso não vem de Deus. Você tem que discernir os espíritos. Amém? Posso orar por si? Paizinho querido, eu clamo ao Senhor todo o meu coração, de toda a minha alma, para que esta pessoa passe a discernir os espíritos. Eu clamo para que o Senhor livre esta pessoa de todo o mal. Talvez esta pessoa até esteja como Jó e está a receber conselhos errados em sonhos, mas que esta pessoa aqui se agarra ao Senhor, se agarra à sua palavra, que o Senhor livre esta pessoa de todo o mal, Pai. Que esta pessoa seja discernir as coisas no espírito, tenha discernimento de espírito,
ouvidos, sabedoria, entendimento e cresça cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor.